Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo até você, pela web rádio Cristo Consolador, a mensagem do Evangelho, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no entendimento da doutrina espírita, através da imortalidade da alma e da reencarnação. Aqui estamos para conversarmos sobre várias lições do Evangelho, num programa que é interativo, estamos aqui ao vivo, e, portanto, você, através do Facebook e do YouTube, pode fazer a sua participação enviando sua mensagem. Pode também fazer uma pergunta relativa aos temas do programa que você está vendo aí no rodapé do seu vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, vamos falar também sobre o valor da prece e vamos fazer o destaque a mais um versículo da carta de Paulo aos Romanos. Tudo isso a partir de agora. E neste primeiro bloco, nós temos o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos colocá-lo aqui na tela. Estamos estudando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Hoje, vamos ter para nossa reflexão o item 12, com o título O Egoísmo. Faz parte das instruções dos Espíritos e é um texto assinado pelo Espírito Pascal, dado na cidade de Sens, no ano de 1862, e mensagem essa reproduzida por Kardec, aqui do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem curta e nós pudemos colocá-la na íntegra em 2 slides. Vamos, então, ao primeiro. Nos diz Pascal: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria, compenetrai-vos bem disso. Então, essas são as palavras de Pascal no primeiro parágrafo da sua mensagem acerca do egoísmo. E ele logo começa a nos chamar a atenção, dizendo que se nos amássemos, nós teríamos aqui no planeta Terra, na humanidade, a prática da caridade. Porque a caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor que socorre, o amor que se solidariza. Mas ele nos diz que para acontecer isso, ou seja, nos amarmos e praticarmos a caridade, é necessário que nos esforcemos para combater o egoísmo.
que ele simboliza aqui na couraça que envolve o nosso coração. Porque o egoísmo não deixa que os sentimentos venham à tona. O egoísmo nos torna insensíveis ao sofrimento do próximo. E, na sequência, Pascal nos dá como exemplo o próprio Cristo, Jesus. Lembrando que Jesus não se esquivava de ninguém, que Jesus atendia a todos que o procuravam. E, de fato, quando fazemos a leitura do Novo Testamento, quando deitamos o nosso olhar sobre as narrativas dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus está sempre com a multidão, que Jesus está atendendo a todos, que Jesus cura cegos de nascença, os rancenianos, que na época eram chamados de leprosos, que Jesus atende a mulher adúltera, o publicano, que era o judeu que cobrava os impostos para o Império Romano. Enfim, Jesus atendia a todos, socorria a todos, ensinava a todos. E é assim que Pascal nos faz a pergunta: quando, pois, tomaremos Jesus por modelo das nossas ações? E nós temos aqui que relembrar a questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Jesus nos é apresentado como o guia e modelo da humanidade. Então, deve repercutir no profundo da nossa alma essa pergunta de Pascal: quando tomaremos Jesus por modelo de nossas ações? E no final aqui do texto que compõe o primeiro parágrafo da sua mensagem, Pascal abre a nossa visão para o futuro da humanidade. E vai aqui nos dizer que se a caridade reinasse aqui na Terra, se fôssemos de fato caridosos, colocando o amor acima de tudo, o mal não dominaria. Ele se retiraria, porque ele ficaria deslocado, porque a grande maioria estaria envolvido, praticando o bem. E o mal tenderia a desaparecer. E é isso que está faltando para podermos acelerar o processo de transição planetária, de mudança do paradigma, se podemos assim nos expressar, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E quando estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós compreendemos que justamente no mundo de regeneração é onde o bem predominará sobre o mal. Temos que fazer, portanto, esse esforço que Pascal está aqui nos solicitando. Ele não está simplesmente nos lembrando, mas está nos solicitando para amarmos-nos e praticarmos a caridade. Vamos ao segundo slide, que é o segundo parágrafo da mensagem desse Espírito. E ele então nos diz: começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas,
Essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Bom, vamos agora entender estas vigorosas palavras do Espírito Pascal. E ele nos conclama a darmos o exemplo do amor ao próximo e da prática da caridade. Não temos que esperar que os outros façam isso. Tem que começar por nós. E para sermos caridosos, efetivamente, essa caridade, a prática do bem, tem que ser feita para todos, sem nenhum tipo de distinção, de discriminação. E ele, então, pede para nos esforçarmos, para não nos deixarmos levar por aqueles que não nos compreendem, por aqueles que até mesmo falam mal de nós, que têm inveja da nossa caminhada com o Evangelho. Porque não temos que tomar a justiça nas nossas mãos. A justiça pertence a Deus, com a sua perfeição, com o seu amor e a sua misericórdia. Portanto, deixemos a Deus a questão da justiça, do julgamento do outro. E sempre lembramos que o egoísmo é a negação da caridade, como ele muito bem nos coloca aqui no seu texto. E ele, então, sinalizando o que nós temos que fazer, e com esse olhar para o futuro, porque a lei divina é a lei de progresso, ele nos lembra que egoísmo e orgulho andam de mãos dadas. E enquanto não combatermos tanto o egoísmo quanto o orgulho, a nossa vida aqui na Terra, ela será sempre uma vida em que os mais espertos vão se dar bem. Por quê? Porque egoístas e orgulhosos, eles vão colocar acima de tudo os seus próprios interesses. Vão sempre lutar pelos seus interesses. E não vão respeitar o afeto, o sentimento, a família, nada. Porque eles estarão vinculados ao egoísmo, ao orgulho e, portanto, ao materialismo, vivendo apenas o aqui e o agora, com os ganhos imediatos. Mas a esses devemos orar, a esses devemos solicitar que Deus cuide deles, porque precisamos ser semeadores do Evangelho, das lições morais do nosso Mestre Jesus, a partir dos nossos próprios exemplos. Quando decidimos pegar a justiça nas nossas próprias mãos, nós vamos nos tornar tão egoístas e orgulhosos quanto esses que queremos julgar e muitas vezes condenar. Isso pertence a Deus e não a nós que ainda somos muito imperfeitos. Portanto, combatamos o egoísmo em nós mesmos, para sermos exemplo de bondade, de caridade e de amor. E é assim que ganharemos a vida. É assim que faremos o nosso progresso espiritual. Não percamos mais tempo, porque transformados moralmente, transformaremos paulatinamente, a nível moral, também a humanidade. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos reserva muitos temas e estudos que continuaremos na semana que vem. Porque agora está na hora de
iniciarmos o segundo bloco do programa, que é dedicado ao estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. Aliás, aqui está o livro, em mãos. Aqui está ele. O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. Voltemos, então, com a nossa apresentação. Nesta obra, Caibar Schutel estuda parábolas, ensinos e passagens da vida do Mestre. Hoje, nós vamos ver uma passagem muito significativa e que Caibar Schutel intitulou como O Valor da Prece. É que ele vai comentar o Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 11, versículos 1 a 4, do qual transcrevemos um trecho, e você já vai entender por quê. Estava Jesus orando em um certo lugar, e, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João, e aqui a referência é a João Batista, como João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. E assim, Jesus nos ensina a famosa oração do Pai Nosso, que também ficou conhecida como oração dominical. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e de toda perturbação. Assim seja. Essa, então, é a oração dominical, o Pai Nosso. Comenta, então, Caibar Schutel. Vamos, então, fazer a leitura do seu comentário. A prece é um brado da alma que estabelece colóquio com os poderes superiores e irradia os seus anelos pelo espaço infinito, que é o seio de Deus. A prece não está nos lábios, mas no coração. Não é uma ação corporal, mas espiritual. Não tem fórmulas, nem horas, nem lugares. Está fora do tempo e do espaço. Ela pode representar uma súplica, um pedido, uma glorificação ou uma ação de graças. A oração dominical, ou do Senhor, reúne todas essas condições. Ela é confissão, é comunhão, é perdão, é humildade, é exaltação de amor. O valor da prece, segundo o espírito do cristianismo, não está, pois, no número e na beleza das palavras, mas sim na intenção de quem ora. Muito diferente da dos católicos é a prece dos cristãos. Aquela consta de inumeráveis orações e ladainhas que não falam ao sentimento, nem exaltam a razão. Constituem elas passatempo, com cantos, música de órgão ou orquestra, que deliciam a audição, mas não têm acesso à alma. Quantos católicos, protestantes e até espíritas nós vemos presos à oração, mas
apesar de repetirem muitas vezes por dia a oração dominical, não perdoam aos seus desafetos e vivem com o coração transbordando de ódio. Terá valor essa oração? Estarão eles solicitando o perdão de Deus ou a sua própria condenação, quando dizem: Senhor, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aos meus ofensores? Examinem-se os que oram e escolham se devem continuar a orar com a mesma disposição de espírito. Bem, essas são as palavras de Caibar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. E, vigorosamente, Caibar Schutel nos chama a atenção com o que fazemos com a prece. E ele lembra que o valor da prece não está nas palavras que utilizamos. O valor da prece não está no local em que escolhemos para fazer a prece. Não está na roupa que vestimos, não está no horário pré-estabelecido para a nossa oração. Nada disso interessa a Deus. O que interessa a Deus é a nossa intenção. Portanto, podemos fazer a prece em qualquer lugar, em qualquer horário e usando as palavras que quisermos. Deus ouve a nossa prece através da nossa intenção, do nosso sentimento, da nossa fé. Esse estudo também é realizado pelos espíritos e por Allan Kardec nos 2 últimos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, aliás, estamos estudando no primeiro bloco do nosso programa. Os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são o capítulo 27, com o título Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, que é a famosa Coletânea de Preces Espíritas. Kardec faz um estudo bastante profundo a respeito da prece ou oração. E então, Caibar Schutel nos lembra que precisamos fazer uma indagação urgente e muito importante. Porque no Pai Nosso, ou oração dominical, existe aquele trecho em que Jesus nos ensinou, neste diálogo, nessa sintonia com Deus, a dizer ao Pai que Ele perdoe as nossas ofensas na mesma medida em que perdoamos os nossos ofensores. Cabe, então, a pergunta que é feita por Caibar Schutel: nós temos perdoado os nossos ofensores? Ou, pelo contrário, carregamos mágoas, remorsos e até mesmo ódio a este e aquele? Ora, se estamos fazendo isso, quando dirigimos a palavra a Deus, solicitando que Ele nos perdoe, na medida em que perdoamos os nossos ofensores, nós estamos nos condenando, porque Deus sabe que não estamos exercitando o perdão das ofensas. Então, portanto, Ele não poderá perdoar as nossas ofensas aos outros e à própria lei divina. É urgente fazermos essa análise, porque a oração, a prece do Pai Nosso, ou qualquer outra, só terá real valor se demonstrarmos a Deus que estamos, sim, no esforço de nos melhorar. E que, nesse esforço, estamos procurando perdoar
aos que nos ofendem. E, portanto, estamos procurando transcender a vida material, porque, afinal, nós somos espíritos presentemente reencarnados, mas não somos o corpo. E a vida no depois da morte nos aguarda de retorno. De onde viemos é para onde vamos retornar. O chamado mundo espiritual que se encontra aqui conosco. Qual é a nossa intenção ao orarmos a Deus? Quanto de fé estamos colocando nessa oração? Quanto de sentimento do fundo do nosso ser estamos colocando nessa oração? Lembrando que, conforme a narrativa de Lucas, os discípulos estavam olhando Jesus, que afastado, sozinho, contrito, orava, fazendo a sua sintonia com Deus. Eles, então, quando Jesus terminou de orar e voltou a eles então indagaram: Senhor, na verdade, eles pediram, solicitaram, ensina-nos a orar. Porque João Batista, o precursor, ensinou os seus discípulos a orar. E o Senhor é o enviado direto de Deus, é o Filho do homem, é o Cristo. Ensina-nos a orar. Não que eles, os discípulos, que eram judeus, não soubessem orar, porque a oração sempre fez parte do judaísmo. Mas eles sabiam que não adiantava orar como oravam os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, porque, na sua maioria, eram orações decoradas, vazias, sem sentimento. E muitos dos que oravam eram verdadeiros hipócritas, porque na oração pareciam santos, mas no dia a dia não eram, muito pelo contrário. E eles então solicitam que Jesus os ensinasse a orar. É quando o mestre os ensina a fazer o Pai Nosso. E que Lucas transcreveu no seu evangelho, e que nós cristãos, porque o espírita também é um cristão, sempre utilizamos. Mas o espírita não usa o Pai Nosso como uma fórmula mágica decorada. Ele sabe que tem que colocar sentimento nessa oração. Elevação de espírito, verdadeira fé. E isso ele deve fazer em toda e qualquer oração, porque nós não temos obrigação nenhuma de utilizar o Pai Nosso, a oração dominical. Podemos orar livremente com as nossas palavras, mas elas têm que estar envolvidas com o sentimento. Somente aí ela terá valor e será levada em conta pela espiritualidade superior e por Deus. Como nos lembra Kabachútil, o que vale é a intenção. A força da nossa prece está no nosso sentimento e não podemos esquecer disso. Assim, então, nós estudamos mais um capítulo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kabachútil, e que recomendamos a você conhecer essa obra com estudos magníficos e bastante profundos. Mas estamos chegando aqui na metade já do nosso programa e, portanto, está na hora de abrir o terceiro bloco, que é dedicado às cartas de Paulo de Tarso. Cartas que também são conhecidas como epístolas, que são os textos que Paulo de Tarso escreveu às primeiras comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, as quais, muitas delas,
foram organizadas por ele mesmo em suas viagens pela Ásia e pela Europa. Lembrando que Paulo de Tarso viveu no primeiro século do cristianismo. Ele vai se transformar em cristão, ser adepto do evangelho depois da crucificação de Jesus, que ele não chegou a conhecer. Muito bem. Comentar as cartas de Paulo de Tarso é o que Emmanuel, esse nosso querido benfeitor espiritual, muito fez através da mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Por isso, aí no slide, nós estamos vendo Emmanuel e Chico Xavier. Esse retrato de Emmanuel, um desenho, ele foi feito de acordo com as descrições dadas pelo Chico Xavier. E quando esse retrato ficou pronto, o Chico disse que ele estava bastante fiel ao Emmanuel, como ele normalmente se apresentava a sua mediunidade, a sua clarividência. Então, Emmanuel escreveu muito, porque Emmanuel é muito ligado a Paulo de Tarso, conforme ele mesmo confessou, e Emmanuel, então, comenta as cartas de Paulo de Tarso. E são os comentários de Emmanuel que estamos trazendo aqui no nosso programa. Hoje, ele vai comentar o versículo 20 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, onde, então, esse nosso grande apóstolo do Evangelho nos diz: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Muito bem, vamos passar agora a palavra a Emmanuel. Ele escreveu todo um texto sobre esse versículo da carta aos Romanos. E Emmanuel deu por título ao seu texto Cura do Ódio. O texto está publicado no livro Pão Nosso, da FEB Editora, compondo o seu capítulo 166. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões, e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus
é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Bem, acabamos de ouvir a palavra de Emmanuel através do nosso querido médium Chico Xavier, comentando esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, o versículo que está aí na tela. Então, se o inimigo tiver fome, vamos dar a ele o de comer. Se tiver sede, vamos dar a ele o de beber. Mas lembrando que ele é nosso inimigo e que, portanto, não vai aceitar com facilidade essas dádivas de amor que estamos dando a ele. Mas lembra-nos, Emmanuel, que nada temos a ver com isso. Isso é com Deus, não conosco. O nosso dever é o do exercício da caridade, porque nós estamos com o Cristo. E estando com o Cristo, temos que nos desvencilhar de problemas das nossas vidas passadas e de inimigos presentes no hoje, quer estejam encarnados ou desencarnados. Se o nosso inimigo não aceitar a nossa caridade, o nosso preito de amor, oremos por ele e o entreguemos a Deus. Ele haverá de aprender, mas levará um pouco mais de tempo e talvez necessite, inclusive, do sofrimento, como consequência do seu arredio às lições do Evangelho. Portanto, daí o título da mensagem de Emmanuel: só podemos curar o ódio com o amor. E o ódio nunca é gratuito, porque se temos algum inimigo hoje, se temos algum obsessor, não é gratuito. É porque em alguma existência passada nós fizemos o mal a ele. Mas hoje, já regenerados, estamos tentando seguir as lições do Evangelho. E é o que temos que fazer. Se ele estiver impenetrável a essas lições, entreguemo-lo a Deus. Mas sem esquecê-lo, orando por ele, porque da nossa parte, a ofensa, o problema que gerou esse ódio, da nossa parte, está superado. E vamos continuar a trabalhar para que ele também supere isso, compreendendo a necessidade do perdão e do amor. E jamais, jamais peguemos a justiça nas nossas mãos. Contra o mal, somente o bem. Contra o ódio, somente o amor. É isso que nós temos que fazer, é a solicitação de Paulo e é também a recomendação de Emmanuel. Assim, então, nós estudamos o versículo 20 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Mas ainda nós temos muito que estudar dessa carta. E vamos dar continuidade semana que vem. Fique ligado na próxima edição do nosso programa O Evangelho
em espírito e verdade. Antes de abrirmos o quarto bloco do programa, nós temos aquele intervalo, um intervalo literário, quando damos a nossa dica da literatura espírita, com uma obra sempre ligada, de alguma maneira, ao Evangelho, estudando as lições de Jesus, a vida de Jesus e assim por diante. Hoje, estamos trazendo uma obra de origem espiritual, ou seja, recepcionada mediunicamente. Está aí na tela a capa do livro A Mensagem do Amor Imortal, obra escrita pelo espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco. E é interessante porque o Divaldo Franco, todos nós sabemos disso, ele é baiano, lá de Vitória da Conquista, radicado em Salvador, à frente da Mansão do Caminho. E a Amélia Rodrigues foi professora, nascida também no interior da Bahia e depois radicada em Salvador. Após a sua desencarnação, ela passou a escrever mensagens maravilhosas através do Divaldo Franco e nos legou vários livros, todos eles voltados a estudar a mensagem de Jesus, voltados a estudar o Evangelho. Então, aí está a dica de hoje, mais uma das obras escritas por Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, que é publicação da Leal Editora, que também pertence à Mansão do Caminho, e, aliás, a venda das obras psicografadas pelo Divaldo Franco, todas elas, toda essa sua renda é revertida na manutenção da Mansão do Caminho, que é uma obra assistencial e educacional exponencial lá de Salvador, Bahia, e também de todo o nosso Brasil. Não deixe de conhecer essa obra do espírito Amélia Rodrigues. Bem, agora nós podemos abrir o quarto bloco do programa. Neste bloco, nós passamos a palavra a José Herculano Pires. Se você não o conhece, põe o nome dele aí no Google, na busca na internet, e você vai se maravilhar com a vida e a obra de José Herculano Pires, que dizia dele, nosso querido médium Chico Xavier, que ele foi o metro que melhor mediu Kardec. Herculano Pires nos deixou mais de 40 livros, além da tradução das obras de Allan Kardec. Ele foi jornalista, radialista, professor universitário, filósofo e escritor. E entre os anos de 1970 e 1974, a convite, ele manteve na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital, uma emissora não religiosa, o programa espírita No Limiar do Amanhã. E ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. Pois bem, os áudios do programa foram resgatados pela Fundação J. Herculano Pires. Não todos, infelizmente. Na época, para quem não sabe, década de 1970, os programas eram gravados em fita, ou fita cassete, ou fita de rolo, as fitas magnéticas. E, infelizmente, muitas dessas fitas foram perdidas. Mas, mesmo assim, praticamente uns 80 programas foram resgatados. O áudio desses programas está no site da Fundação J. Herculano Pires. Basta colocar na internet Fundação Herculano Pires. Você já terá acesso. Nós, então, baixamos esses áudios, os editamos e estamos trazendo para o nosso programa apenas a parte final, que é o comentário de Herculano Pires a respeito de uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra ao nosso querido
José Herculano Pires. Ao acaso, encontramos o trecho seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém afluía uma multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Vemos neste trecho do livro de Atos, tão significativo, tão importante, como o problema da terapia espiritual vem de longe, vem mesmo dos tempos mais remotos da humanidade. Houve sempre uma terapêutica do espírito na Terra. E esta terapêutica do espírito acentuou-se principalmente no cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é, por assim dizer, um momento de divisão entre duas fases da evolução religiosa do homem na Terra. Até o cristianismo, nós encontramos as religiões empolgadas apenas pelo seu aspecto de revelação divina, por aquilo que é dado ao homem como que de graça, através de altas figuras da espiritualidade. Mas o cristianismo modificou esta situação. Jesus encarnou-se na Terra como um homem pobre, filho de operário ele mesmo, vivendo com dificuldade na sua pobreza, mas procurando transmitir aos homens um novo alento para a compreensão do mistério da sua própria existência na Terra. E Jesus procurou racionalizar a religião, aquela religião puramente emotiva, que nascia, por assim dizer, do sentimento, sem passar por aquilo que Kardec chama o crivo da razão, aquela religião emotiva que chegava a todos os absurdos, a atribuir condições divinas a criaturas humanas, a animais e até a acidentes geográficos, como, por exemplo, o Rio Jordão, que era um rio sagrado, o Monte Sinai, que era um monte sagrado. Aquela religião emotiva passou, a partir de Jesus, por um processo de racionalização. Assim, os apóstolos de Jesus eram homens que, embora provindos desse mundo, por assim dizer, subterrâneo, das simples emoções espirituais, apesar disso, já estavam aprendendo a racionalizar os problemas religiosos. E eles aprenderam com Jesus que a terapêutica espiritual é exercida através de poderes mediúnicos que as criaturas humanas possuem. Poderes que naturalmente lhes é dado pelo espírito que constitui a sua essência. Assim, os apóstolos passaram a curar, porque Jesus os ensinou a curar. Primeiro mostrou como se curava. Ele praticava a imposição das mãos, isto que hoje chamamos no espiritismo de passe. O passe espírita não é mais do que a imposição das mãos. A imposição das mãos praticada por Jesus foi ensinada aos apóstolos, e os apóstolos a realizarem e a desenvolveram no mais alto grau, a ponto de obterem as curas mais extraordinárias com a simples imposição das mãos. Neste episódio do livro de Atos, nós vemos que até mesmo a sombra do apóstolo Pedro, quando ele passava junto dos mendigos deitados ali à porta do templo, a sombra dele era considerada pelos mendigos como milagrosa. É evidente que a sombra não teria efeito nenhum, mas é evidente também que o poder mediúnico, curador do apóstolo Pedro, médium curador que ele era, se transmitia aos doentes no momento em que ele passava por eles. E assim nós temos, neste episódio do livro de Atos, uma das mais belas confirmações evangélicas da realidade e da verdade do espiritismo e das suas práticas, como continuação do cristianismo em espírito e verdade aqui na Terra.
Muito bem, com esta palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Queremos agradecer, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade, aos queridos amigos espirituais que nos amparam, que nos intuem, e queremos agradecer também a você que nos acompanha, a você que divulga o nosso programa, que fica disponibilizado no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita, para que você possa ter acesso a qualquer dia e qualquer horário. Muito obrigado de todo o coração e que possamos, semana que vem, estarmos aqui novamente, ouvindo a palavra do Evangelho, que o Espiritismo resgata em espírito e verdade, num clamor para a nossa transformação moral, o caminho de luz para a transformação da humanidade, que então não mais conhecerá as guerras, a violência, os ódios, porque finalmente colocaremos em prática o segundo grande mandamento da lei divina: amar ao próximo como a si mesmo. Um grande abraço, paz em sua vida e até semana que vem, próximo programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.